Dia. Estamos chegando aí, algumas pessoas. Bom dia para todos. Bom dia a todos do Vale da Paraíba, de São José dos Campos, todos os ouvintes de outros lugares. Estamos prestes a começar nosso devocional da Igreja Batista Maranata, quilômetro 11, que aos domingos à noite estamos congregando, às 18h30. E se você gostaria de estar conosco, não esqueça de entrar no site, fazer a inscrição para estar juntos aí. Mais um momento para a gente abrir a palavra, começar o dia através da mensagem maravilhosa e transformadora de Cristo. E estamos muito felizes de ter vocês aí hoje e poder abrir a palavra de Deus e abençoar. Vamos começar o nosso tempo com uma oração. Deus, o Senhor sabe nossas necessidades, antes da gente até perceber quais são. Então, Deus, fale a essa necessidade, ministra aos nossos corações. Isso nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Bom, vamos começar lendo um texto. O texto que a gente vem olhando esses dias, nas terças-feiras, é em 1 João. Começamos em capítulo 1, agora estamos em capítulo 2. E o texto que a gente vai olhar é em capítulo 2, a gente está olhando de 3 a 11, só que hoje a gente vai enfatizar mais os versículos 7 e 8, mas vamos ler o texto todo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A pergunta que a gente fez a semana passada é qual seria uma evidência visível para todos que nós somos uns crentes verdadeiros que conhecemos a Cristo. E esse texto, ela fala de obediência. A obediência é uma evidência clara que nós somos de Cristo. Não é que sempre obedecemos, a gente sabe que isso é impossível, não é que acho fácil obedecer, mas é que eu quero obedecer, é prazeroso obedecer. Não é porque se eu não obedecer, Deus vai ficar bravo comigo. Não. Mas é porque eu amo a Deus e eu vou querer obedecer. Em 1 João a gente já viu o teste de Jesus Cristo, a realidade de quem você crê que Jesus Cristo é. Jesus Cristo foi homem e foi Deus. Ele é 100% Deus, 100% homem. É difícil a gente entender, mas com Deus o impossível é possível. Segundo, o crente verdadeiro, ele lida com o pecado confessando habitualmente, enquanto um crente falso habitualmente faz desculpa, ele nega, sempre negando. Então é mais um teste. E aí a gente chega no terceiro teste que é a obediência. Não é uma obediência legalista, por nossa própria força. Eu vou, eu posso, vai ser duro, mas eu consigo. Não. É obediência graciosa. Deus, renova em mim um espírito de obediência. Deus, me dê fé no Senhor para andar conforme o Senhor quer. Me ajude a visualizar minha obediência e que possa ter o poder, que temos o poder do Espírito Santo em nós. Você consegue ver a diferença entre obediência legalista e obediência gracioso? A ênfase é Deus no gracioso e o legalista a ênfase em você. Uma grande diferença. Então tem muita gente na igreja tentando viver obedientemente pela sua própria força, e não é muito difícil. Então,
O que a gente está falando? Precisamos ter um desejo de obedecer. Obedecer é prazeroso, os preceitos de Cristo são preciosos. A nossa motivação em obediência vem através do amor de Deus. E a obediência, ela é uma bênção, não é uma obrigação para a gente. E se a gente consegue olhar para essas coisas e dizer isso é uma realidade em nós, podemos dizer como João falou em capítulo 2, versículo 3, sabemos que o conhecemos e que verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoando em você. Então, você quer uma prova melhor do que essa? Obediência? Não existe. E a verdade é que se a gente obedece dessa forma que João está falando, a gente só pode atribuir isso a algo divino. Só Deus. Esse preciso obedecer e quero obedecer é muito diferente. A motivação. Como criança, eu lembro claramente essas duas coisas. Preciso obedecer. Nossa, como era um fardo. E quero obedecer. Nossa, quando eu queria obedecer, a obediência vinha tão fácil. Era tão fácil. Mas quando era aquela coisa, preciso obedecer, nossa, era uma dificuldade muito grande, né? Então, irmãos, essa é a diferença. Esse texto que a gente acabou de ler, ela é dividida em 3 parágrafos, basicamente. 3 a 6, temos o princípio geral, obediência. De 7 a 8, que a gente vai olhar hoje, é a ponte entre o princípio geral e a aplicação específica. João fala, tem algo novo, que não é novo, é antigo, é novo, novo, antigo, e fica um negócio meio estranho, né? Mas a gente vai falar sobre isso hoje. Versículos 9 a 11, temos uma aplicação específica do princípio geral. Obediência é vista em amar seu irmão, certo? Então, olhando o texto, acho uma coisa que a gente pode olhar e achar e é interessante. No início, nos versículos 2 a 6, a palavra mandamentos é escrito 2 vezes. É uma obediência em geral. Mas em versículos 7 e 8, João, propositalmente, ele vai para o singular. Então você pode olhar em versículos 7 e 8, que, amados, eu lhes escrevo um mandamento novo, enquanto em versículo 3, se obedecemos aos seus mandamentos. Então, a gente vê que João, ele está afunilando aqui a nossa obediência. Ele está indo do plural para o singular, ele está querendo ser mais específico aqui. Então, João, ele está dizendo, olha, aqui vem um teste, é obediência, mas vamos ser mais específico, vamos afunilar aqui. João não está dizendo, olha, o que eu falei nos primeiros versículos 3 a 6, você não precisa se preocupar. Não precisa obedecer os outros mandamentos. Não, ele não está falando isso. Mas ele quer afunilar para que a gente possa aplicar muito melhor e que seja mais eficaz para a minha vida e a sua vida. Então, a gente pode ver isso aí. Então, à medida que a gente olha o argumento de João, você vê um progresso no nosso andar. A gente sabe quem Cristo é, a gente está confessando, a gente está obedecendo porque é prazeroso. E agora a gente chega numa ponte. E essa ponte vai nos levar adiante para a nossa maturidade, para que a gente possa entender mais como a gente deveria agir. Né? Então, vamos ler o texto de versículos 7 a 8 de novo. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, em nós. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Esses versículos são magníficos. Mas a gente tem que fazer algumas perguntas a esse texto, senão a gente não vai entender. A primeira pergunta aqui é, que mandamento é esse? João está falando de quê aqui? Eu não lhes escrevo um mandamento novo, mas é um mandamento antigo, mas é um mandamento novo. Sabe? Então, o que é que ele está falando aqui? João está se referindo à conversa, à ceia que tiveram em capítulo 13 do Evangelho de João.
em capítulo 13 do Evangelho de João, versículos 34 e 35. Olha só o que ele fala aqui. Ele fala, Jesus, né? Um novo mandamento lhes dou, singular, né? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Esses uns aos outros são os irmãos. São os irmãos em Cristo. A gente deveria demonstrar para esse mundo o amor de Cristo através do nosso amor para com os nossos irmãos. Então, o que não é novo em João, no Evangelho de João e 1 João, ele fala em algo que não é novo. Por que não é novo? Aqui nesse versículo de 1 João não é novo, por quê? Porque Cristo desde o início, do princípio, ensinou esse mandamento. Então, antes de Cristo morrer, de ressuscitar, Cristo já ensinava, antes da vinda do Espírito Santo, em Atos, Cristo já ensinava que nós temos esse mandamento. Então, nesse sentido, é um mandamento antigo. Então, por que esse mandamento, ame uns aos outros, é antigo? Simplesmente porque faz parte da mensagem original do Evangelho que Cristo ensinou. João está dizendo que esse antigo mandamento não tem mudado. O que Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 13, continua até hoje. Então, nesse sentido, é um mandamento antigo. Então, quando ele fala, então, por que é um mandamento novo? E por que ele fala, então, se é antigo, por que ele fala que é novo? Então, essa é a pergunta que a gente faz. O que a gente pode perceber, a mudança não está nas palavras, pois tanto em Evangelho de João 13 e 1 João 2, a ideia é a mesma, amem uns aos outros. O novo aqui é que nós agora temos o Espírito Santo que habita em nós. Então olha versículo 8 de 1 João capítulo 2. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele. Quem? Cristo. Então Cristo, ele viveu o que ele falou. Aí ele fala, e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Primeira coisa que a gente pode ver nesse versículo 8 é: Cristo nos amou com o amor de Deus, pois era Deus. Que amor é esse? Um amor gracioso, não por merecimento. Lembre de versículos 1 e 2 de capítulo 2, onde o nosso advogado de defesa nos declara culpado diante do nosso acusador e diante do nosso juiz, Deus Pai. Eu e você somos declarados pelo nosso defensor culpado. E aí Jesus vai com seu portfólio e abre lá, mostra, ele nasceu de uma virgem, todos os sinais, ele foi crucificado e ele ressuscitou pelos nossos pecados. Ele chega a Deus Pai e diz, ele é culpado, mas eu paguei tudo que ele merecia pagar. E o meu acusador fica de boquinha fechada. Porque Cristo, ele fez tudo por mim. Então Cristo nos amou com o amor de Deus, pois era Deus, um amor gracioso. Não por merecimento. Irmãos, sem essa verdade não podemos amar uns aos outros. Cristo teve que nos amar primeiro, né? Então podemos tentar amar aquele que nos ama, mas sem essa verdade e a presença do Espírito Santo é impossível amar aqueles que não nos amam, aqueles que nos machucaram, aqueles que para a gente é impossível, a gente não bate com aquela pessoa. Então a gente acha que a gente consegue amar aquelas pessoas que nos amam, mas aqueles que não nos amam, nos machucaram, ou aqueles que têm uma personalidade difícil,
a gente não acha que podemos amar. Mas João, ele fala, sim, se pode amar. Sim, se pode amar. E o segundo ponto aqui, o crente verdadeiro pode amar com o amor de Deus, um amor gracioso, não por merecimento, pois o Espírito Santo está em nós. Gente, o Espírito de Deus, que tem todo o poder, está em nós. Isso é novo e se renova todos os dias, porque podemos amar. A gente pode amar porque primeiro Cristo nos amou. Cristo nos declara perdoado. Temos o Espírito de Deus que possibilita o amor e o perdão. Agora olha o versículo. Então a gente tem até agora, a gente tem Cristo, ele nos amou. Né? A gente agora também pode amar porque esse mesmo Espírito, esse mesmo amor está em nós. Agora, versículo 8. No entanto, eles escrevam um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele, que é em Cristo, e em vocês, eu e você. Agora repare bem aqui. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Que texto maravilhoso. Quando o novo mandamento do amor se torna realidade em mim, em você, é porque a verdadeira luz de Cristo já está brilhando. Nossa luz é verdadeira, é a verdadeira luz, pois é a luz de Deus em nós. É por isso que podemos brilhar. Não é minha personalidade, não é minha capacidade intelectual, é aquilo que Cristo fez em mim. Isso é que faz a diferença, isso é que brilha, isso é que me dá a possibilidade de amar a minha família, os meus irmãos, por mais que você olha, Maranata, é tão fácil amar. Muitas vezes a gente pode até se iludir. Pode ter pessoas ali, com certeza tem, que tem problemas uns com os outros. Mas você pode amar, porque o Espírito de Deus está em você. Você pode perdoar e amar. Então você fala, não posso. E Jesus fala, eu posso. Você fala, como Jesus? E ele fala, meu Espírito está em você. Resumindo, deixa a luz brilhar, pois ela já está em você. Deixe a minha luz, a luz de Cristo, brilhar através de você para o seu irmão, para as pessoas ao redor. Imagina o nascer do sol. A luz vai brilhar sobre a terra. Os primeiros raios de luz no Vale da Paraíba hoje pela manhã. Esses primeiros raios de luz é aquilo que Deus nos mostrou através de Jesus Cristo. Olha que João fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4, 5 e 9. Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Olha só. Mas terá a luz da vida. Quem segue a Cristo não vai andar nas trevas. É a obediência. E a gente vai ter essa luz. Significa o quê? Os primeiros raios de luz é Deus mostrando esse amor através de Cristo, mas essa escuridão que está dissipando é a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, brilhando a luz verdadeira de Cristo. E as trevas elas vão se dissipando diante dessa luz que é Cristo em nós. Esse mundo, nesse momento do coronavírus, precisa desesperadamente de uma luz. E eu e você temos essa luz. Um irmão que está passando por dificuldade, eles precisam dessa luz que nós temos, graças a Cristo. E à medida que a gente ama os nossos irmãos verdadeiramente, em obediência graciosa, pelo poder de Cristo, vai se dissipando as trevas.
Ao seu redor, o que você tem visto? Trevas? Deixe brilhar a luz de Cristo. Como é que vai ser vista essa luz? Amando uns aos outros. Então a gente viu que você, eu e cada crente, nós temos a luz de Cristo. E isso possibilita um amor um para com os outros. Então a gente viu, a terça passada, o princípio geral. Hoje estamos nessa ponte, onde ele está funilando. Onde a gente vai do geral para o específico. E na próxima semana a gente vai ver essa aplicação mais especificamente. João vai lidar com esse amor um para com os outros. Então que você tenha que você possa estar indo em direção a essa ponte, andando nessa ponte de amar o seu irmão. E isso é só possível através de Cristo em nós. Deus, muito obrigado, porque o Senhor demonstrou a sua luz através de Cristo. Luz maravilhosa. A única luz. O resto não satisfaz. Deus, e é maravilhoso como o Senhor habita em nós e nós podemos, nos dias, dia a dia, que nós nos rendemos diante do Senhor, brilhar essa luz. E podemos amar os nossos irmãos, verdadeiramente, mesmo se a gente passou por dificuldade com aquela pessoa, podemos amar. E aí a sua igreja, a Igreja Batista Maranata, pode brilhar essa luz de Cristo e as trevas elas vão se dissipando. Não tem poder sobre a luz e a verdade de Cristo. Ah, que consolo, Senhor, com tantas dificuldades. O caos, a doença, a quarentena. Deus, saber que o seu amor, ela é maior do que essas coisas e as trevas vão simplesmente dissipar, porque o Senhor é poderoso e a sua mensagem é poderosa. Aplique a sua palavra em nossas vidas hoje. Possamos ver o fruto dessa obediência, porque queremos obedecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Espero que a palavra de Deus a gente possa seguir hoje, né? E viver. Uma das coisas, quando você dá o estudo da palavra, a gente sempre é testado nessa mesma área. E com certeza eu preciso aprender a amar melhor a todos ao meu redor. Mas essa é a verdade e a gente tem que seguir. Deus abençoe. Tenha um dia excelente a todos vocês. Amém.